Graças e paz, meus irmãos, mais uma vez, vamos abrir nossas Bíblias, né? Sei que as crianças estão se preparando aí, e algumas mamães aí ajudam suas pequeninas crianças, seus pequeninos filhos, e nós vamos abrindo a palavra e lendo. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 6, é o quinto livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. É um livro em que nós vamos ter uma repetição daquilo que o Senhor tem ensinado durante a história do povo na sua jornada, desde a travessia do Mar Vermelho até a entrada na terra de Canaã. Então eles estão a ponto de entrar na terra de Canaã. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, eu quero tratar de um tema que eu vejo que, para a minha vida e para a minha família, para nós que já conhecemos a Cristo, é um dos temas mais importantes e necessários em termos práticos, para que nós possamos verdadeiramente ver a nossa família vivenciando um avivamento da parte de Deus. Eu creio que cada mãe e que cada pai que está aqui nesta noite deseja que a sua casa e o seu lar seja um lar ricamente abençoado pelo Senhor. Eu creio que você que conhece a Cristo, que já teve uma experiência de salvação com Ele, que entende que não há outro Deus, que não há outro Senhor, que não há outro caminho, que não há outra vida a não ser Jesus Cristo, você quer que todos da sua casa possam ser alcançados pelo Senhor, e você quer ver a sua família sendo uma família abençoada e uma família enriquecida pelo poder do Espírito Santo de Deus no meio dela. Pois bem, nesta noite eu vou falar sobre a importância do culto doméstico para as nossas vidas. E Deus tem me cobrado, mas isso tem me incomodado já há muito tempo. E eu tenho tentado colocar em prática na minha casa, mas eu tenho falhado muitas e muitas vezes. Até que eu conversei com a minha esposa e disse: olha, a partir de agora, não importa o que aconteça, nós vamos investir em nós mesmos, independentemente de quantas vezes nossos filhos, nossa família esteja conosco na igreja, nós precisamos, como família, levantar um altar diante do Senhor e adorar a Deus em nossa casa, para que a nossa casa seja verdadeiramente invadida pelo poder do Espírito Santo de Deus. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. E eu quero usar o texto de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, como base. Nós vamos tratar de três subtópicos, ou de três verdades em relação ao culto doméstico. A primeira, nós vamos ver os fundamentos bíblicos do culto doméstico, os fundamentos teológicos para o culto doméstico. Depois nós vamos ver que o culto doméstico não deve ser uma opção para nós. A Bíblia mostra que o culto doméstico é um dever do crente. Em último lugar, eu quero ser mais prático e mostrar como nós devemos fazer o culto doméstico, de maneira simples e prática, porque talvez um irmão ou irmã diga: pastor, como é que eu devo começar? Como é que eu posso colocar em prática isso na minha casa? Eu sei que os desafios são muitos, nós vamos falar disso aqui. Pode ser que você não tenha um marido crente, pode ser que você não tenha uma esposa crente, pode ser que na sua casa seus filhos já sejam adultos e seja muito difícil de você reunir a família. Há inúmeros desafios que existem para nós colocarmos em prática o culto doméstico. Mas eu quero convidar você, em nome de Jesus,
principalmente você que ainda tem a oportunidade de ter autoridade sobre seus filhos e ter os seus filhos debaixo das suas mãos, vamos dizer assim, do seu teto, que você a partir de hoje possa colocar em prática para que Deus poderosamente venha transformar a sua casa, venha blindar a sua família e o nome do Senhor venha ser glorificado na vida da sua família. Deuteronômio 6, versículo 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui é uma afirmação, irmãos, que Moisés está dizendo: ouve Israel, não esqueça, só há um Deus, e é o nosso Deus, aquele que nos livrou do Egito e que tem continuado conosco até hoje. Por que Moisés está dizendo isso? Porque eles estão a ponto de entrar na terra prometida. Eles vão deixar a vida de nômades, vão deixar de viver como peregrinos ali no deserto e vão agora estabelecer um lugar. Vão se fixar na terra de Canaã. E o que é que vai acontecer? Eles vão receber agora uma influência que eles não tinham tão forte durante a jornada deles. Enquanto eles eram peregrinos, eles não tinham nações com suas culturas, com suas divindades, com suas idolatrias ao redor deles, porque eles eram peregrinos. Mas a partir do momento que eles fossem fixar a moradia, e Josué agora vai assumir a liderança, Moisés vai partir, e aí Moisés é incumbido por Deus de repetir, com algumas modificações, a lei, para ensinar ao povo e dizer: olha, agora vocês precisam relembrar do que eu tenho, como instrumento, como mediador entre Deus e o povo. Tenho ensinado a vocês a palavra do Senhor. Vocês precisam agora lembrar dessa palavra e colocar em prática, porque agora a pressão vai ser muito maior. Viver no meio dos cananeus, lutar contra os cananeus, contra os jebuseus, contra os filisteus, estar no meio daquele povo com toda a sua idolatria, com toda a sua influência contrária à vontade de Deus, seria um grande desafio para o povo de Deus. E Moisés está chamando a atenção e diga: não esqueça, escute, só existe um Senhor e esse Senhor é o nosso Deus. Só existe Ele e nós devemos estar atentos à sua voz. Estou fazendo um paralelo aqui com minhas palavras. Verso 5. Ele diz: portanto, lembre-se, só existe um Deus e nós temos um compromisso com Ele. Qual é o compromisso? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, amarás a esse Deus sem reserva. Só existe um Deus, que é o Shema. Os judeus, eles recitavam essa frase 2 vezes ao dia. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles começavam orando assim, à noite eles oravam assim, e agora Moisés ele traz o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus, quando cita esse texto, ele ainda diz de todo o entendimento. E ele continua dizendo, aí é onde eu quero chegar. Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? No teu coração. Então, primeiro, é com você que Deus precisa tratar. É a sua relação com Deus. Isso é fundamental para a sua família. Não adianta você querer ensinar uma coisa se você mesmo não está buscando. Porque o que nossos filhos precisam ter de nós, em primeiro lugar, é o exemplo. Em segundo lugar, as palavras, o ensino. Em primeiro lugar, o exemplo. Em segundo lugar, as palavras. E aí, irmãos, ele diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro, você precisa amar a Deus, conhecer a Deus, servir a Deus. E agora você tem uma grande função. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Veja, o autor aqui, Moisés, está dizendo: olha, você precisa conhecer a Deus e servir a Deus de todo o teu coração, amá-lo, porque amor é obediência, amor é serviço.
além de você viver essa vida com Deus, você não pode esquecer de que em todo o teu dia, ele cita aqui vários momentos do dia, ele cita quando o indivíduo está assentado, ou seja, assentado numa refeição, para fazer uma refeição, assentado no momento em que ele está apenas conversando ou em comunhão com a sua família. Ele fala sobre assentado em tua casa, andando pelo caminho, ou seja, talvez em algum momento que ele esteja com um filho ou com uma filha ou com a família em alguma jornada, ou indo para algum lugar, ou indo adorar o Senhor no tabernáculo. Ele também precisa continuar ensinando aquilo que ele tem conhecido em relação a Deus. Também ao deitar, ou seja, à noite, ele precisa ensinar a palavra. E também ao acordar, ao se levantar pela manhã. Então ele está dizendo, olha, o dia inteiro nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor. Verso 8, aí ele vai dizer também: as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E no verso 9 diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tão grande era a importância, irmãos, da palavra de Deus estar ligada ao coração do pai de família, e isso também está ligado a toda a família, trazendo a responsabilidade para o cabeça da casa, para o pai, para ele implantar com toda a sua força a palavra de Deus no seu lar. Irmãos, olha, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Não é fácil, está muito difícil. Hoje os jovens, hoje os adolescentes, cada vez mais estão distantes do Senhor. E eu não estou falando dos adolescentes que estão lá fora, eu estou falando dos nossos filhos. Eu estou falando dos nossos adolescentes e dos nossos jovens que são criados desde pequenininho na igreja. Essas crianças que vieram aqui à frente e que receberam as nossas orações, isso não é só um ato litúrgico. Nós temos que orar por elas, porque elas estão enfrentando uma época terrível em suas vidas. Nós temos uma pressão muito grande da ideologia de gênero. E não é só quando elas estiverem adultas, não. É desde cedo, são nos desenhos animados, são nos filmes que elas assistem, é na escola, é um professor ou uma professora. A pressão da ideologia de gênero tem sido muito forte. É na internet, é em algum tipo de jogo. Olha, nossas crianças estão sofrendo. Satanás, ele tem investido no mundo contra os nossos filhos, porque ele sabe que se ele acabar a nossa casa, se ele acabar com aqueles que deverão dar continuidade à pregação do Evangelho, à pregação do Evangelho do Reino, ele vai conseguir prejudicar em muito a igreja. Quem vai dar continuidade, irmãos? Porque eu vou morrer, você vai morrer. Nós vamos passar, mas e os nossos filhos e os nossos netos? Eles precisam aprender as Escrituras, aprenderem a amar a Deus conosco. Nós devemos amar mais e eles precisam amar a Deus conosco e serem fundamentados nas Escrituras, na palavra de Deus, na adoração ao Senhor, para que nossa família e nossos filhos sejam fortes e possam suportar as pressões que o mundo que jaz no maligno traz sobre eles. É na escola, é na TV, é na internet. Está cada vez mais difícil. Eu estou falando das crianças e os adolescentes e os jovens. E a quantidade e a facilidade da pornografia, e a facilidade das drogas, e a facilidade da influência que há ao redor de nossos adolescentes e de nossos jovens, e a facilidade do sexo. Há uma facilidade muito grande, a quantidade de adolescentes que estão engravidando e que estão estragando a sua vida por causa de alguns momentos de prazer. Não sabe essa adolescente que ela vai estragar a sua vida, porque ela vai deixar de estudar, ou ela vai jogar o filho ou a filha para uma mãe cuidar, ou para uma avó cuidar, e ela vai continuar lá na mesma vida e talvez engravide de novo. E os homens que forem se aproximar dela não vão querer ter nenhum compromisso com ela,
Vão querer somente usá-la, porque não vão querer ter responsabilidade com o filho de ninguém. Como já dizia alguns, eu não quero não, porque já tem um boneco ou 2 bonecos. Já pensou? Vão querer se aproveitar. Então, são nossos filhos. Ou vocês acham que o fato de um filho ou uma filha vir à igreja uma vez na semana, isso é suficiente para ele ou para ela? Irmãos, isso é o mínimo que eles recebem de Deus e da palavra de Deus para enfrentarem uma enxurrada de flechas, de investidas malignas na escola, no dia a dia, na própria casa, na internet, na televisão. Olha, é muito sério e eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Porque Moisés está repetindo isso aqui, dizendo, olha, você deve amar o Senhor e você deve inculcar isso nos seus filhos. Quando você estiver assentado, quando você estiver caminhando, quando você for se deitar, quando você for se levantar. E eu baseio essa minha palavra também, claro que eu estou usando o texto, mas num material específico do Dr. Joel Bick, que é um pastor americano, que tem sido uma bênção em nossas vidas. E ele tem um livro que ele fala sobre isso, e eu estava meditando no que ele tinha falado, e estava estudando também as Escrituras, e vendo, irmãos, que uma das maneiras mais poderosas que nós podemos investir na nossa família, para blindar a nossa família, é o culto doméstico. Quantos de nós realizamos o culto doméstico? Agora, quantos de nós, se eu perguntar a você, nós temos tempo para assistir um filme com os nossos filhos, para assistir uma novela, quem assiste novela, para assistir um jogo de futebol, nós temos tempo para comer uma pizza, nós temos tempo para dar algumas gargalhadas e contar algumas histórias. Não adianta, irmãos, nós dizermos que não há tempo de nós nos reunirmos na presença de Deus, com a nossa casa, para rogar ao Senhor, cantar ao Senhor e aprender da sua palavra, para que Ele derrame do seu poder e da sua graça sobre a nossa família. Eu quero citar para vocês um homem de Deus chamado Thomas Brooks, que ele vai dizer o seguinte, falando sobre a família, ele vai dizer que uma família que não se reúne para orar ao Senhor e para aprender a sua palavra é como uma casa sem telhado, está sujeita a todo tipo de problema, chuva, sol, poeira, tudo. Mas uma família que ora, que busca ao Senhor e que adora ao Senhor em conjunto, é uma família que está criando sobre ela uma grande barreira de proteção espiritual, divina. Nós fazemos nossa parte. Nós sabemos que esse é o maior legado que nós podemos deixar pelos nossos filhos. Irmãos, eu falhei muito na minha vida nessa área. Muito. Porque quando a gente é pastor, e eu morei na igreja, eu morei nos fundos da igreja, quase minha vida toda. Eu passei 7 anos morando nos fundos da igreja, lá em Natal. Eu era pastor na igreja, eu dava 3 passos para entrar dentro da igreja. Eu saía da minha porta, dava 3 passos e entrava na porta da igreja. Era colado a parede, essa parede final da igreja, pronto, lá já era meu quarto. Se eu tivesse doente, o irmão desse um glória a Deus na igreja, eu me acordava. Se eu tivesse deitado, alguma coisa, que era colado. Então, minhas filhas foram criadas dentro da igreja, mas isso não quer dizer nada. Isso não é a mesma coisa de você se reunir na sua casa para adorar ao Senhor, porque nossos filhos, eles não podem, no meu caso que sou pastor, ouvirem os meus sermões apenas. Não será suficiente, eles precisam se reunir como família para adorar a Deus, para serem fortalecidos no Senhor. Irmãos, isso é tremendo. Hoje nós vemos jovens e adolescentes fracos, que não têm desejo de vir ao culto, que não têm experiência com Deus, que não têm nenhuma firmeza no conhecimento da palavra. Se você perguntar, olhe, a um jovem hoje, mesmo aquele que é criado no Evangelho, me fale do Evangelho.
me diga o que você entende do Evangelho. Pergunte a um adolescente, me diga, eu estou falando de modo geral, talvez aqui na nossa igreja, não porque a nossa igreja, talvez aqui eles até possam trazer respostas corretas, biblicamente falando, mas a questão é a experiência de vida. Pergunte a eles se eles separam um tempo para orar. Pergunte a eles se eles separam um tempo para ler as Escrituras sozinhos. Então nós temos que investir enquanto é tempo. E eu disse, bem, eu falhei muitas vezes, embora eu já tenha feito vários cultos domésticos, mas eu coloquei no meu coração e tomei uma decisão e pedi a ajuda de Deus. Eu irei fazer o culto doméstico todos os dias para a glória de Deus. O tempo depois a gente fala sobre isso, mas vamos ver, pelo menos, qual é a base, irmãos. Como nós queremos ver uma igreja forte se nós não tivermos uma família forte? Como nós queremos ver adolescentes avivados e cheios do Espírito Santo se eles só têm um tempinho no domingo para ouvir a mensagem do pastor ou a mensagem de algum pregador, uma horinha, 1h30, e mesmo assim às vezes eles estão sentados aqui, mas a cabeça está lá no Rio de Janeiro, ou a cabeça está em outra coisa. A cabeça está naquela mensagem que viu no WhatsApp. A cabeça está na foto que fulana botou no Facebook. A cabeça está numa crítica que foi feita por um coleguinha da escola. Então, eles precisam ser, irmãos, alimentados pela palavra, serem cobertos pela oração e adorarem a Deus conosco. E nós é que temos que conduzir isso. Nós que somos adultos, nós que conhecemos a Deus e que fomos chamados para isso. Porque depois que nossos filhos são alcançados pelo mundo e tragados pelo inferno, é isso que eu posso dizer. Eu estou chamando o mundo de inferno, eu não estou ainda me referindo ao inferno de fogo. Ficará muito mais difícil de tirá-los de lá. Mas mesmo se eles se afastarem do caminho do Senhor, mas tiverem esse fundamento e essa base, que nós colocamos para eles como um legado, isso que é plantado no coração deles, um dia poderá surgir como um fogo, e esses nossos filhos que receberam a palavra vão ser chamados por Deus e vão glorificar o nome do Senhor. Mas uma coisa é certa, nós poderemos olhar para eles e dizer, eu fiz a minha parte com os meus filhos, eu fiz a minha parte com os meus filhos. Qual a base, irmãos, para o culto doméstico? A base para o culto doméstico é a própria Trindade. A própria relação entre as pessoas da Trindade é a base para o culto familiar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em plena comunhão. Entre eles há um gozo perfeito. E Deus, quando constituiu a família, Adão e Eva, a Bíblia vai dizer lá no Gênesis, eu não vou abrir, mas a Bíblia vai dizer lá no Gênesis que o Senhor, Ele caminhava, Ele estava todos os dias ali com quem? Com Adão e com Eva. Ou seja, havia uma perfeita comunhão, uma perfeita adoração da família que Deus criou com o próprio Deus. E a família que Deus criou é uma expressão da vida que existe na própria Trindade. Ou seja, a união da família em adoração com o próprio Deus é uma expressão do que existe nas pessoas da Trindade, porque quando Deus criou o homem, Ele criou homem e mulher e diz, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. É claro que imagem e semelhança envolve muito mais coisas, mas uma das coisas é a comunhão. Uma das coisas é essa união. Então, antes da queda, antes do pecado, a família que foi feita imagem de Deus, foi feita com um propósito de viver unida na presença de quem? Do próprio Deus. E diariamente essa família adorava e gozava a presença de Deus no meio dela. Só que houve a queda. A família foi expulsa do paraíso. E quando a família foi expulsa do paraíso, irmãos, tudo mudou. Primeiro, o irmão matou o seu próprio irmão. Depois, vocês vão ver que os descendentes, um deles vai tomar várias mulheres e vai passar a ser um adúltero.
Depois vocês vão ver que essa descendência, haverá uma descendência mais pura, mas haverá uma multidão ímpia de pecar tanto e desse pecado crescer ao ponto de Deus decidir matar toda a humanidade, deixando apenas quem? Noé e sua família, seus filhos e suas noras. É importante refletir sobre isso, porque também quando o homem cai e ele ainda está ali conversando com Deus no Éden, Deus diz que enviaria um filho para Eva, que seria o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente, em Gênesis 3,15. Então, esse filho viria para restaurar as famílias. Quando você chega mais na frente em Abraão, Deus vai dizer a Abraão que dele sairia um descendente que seria bênção para todas as famílias da terra. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 16, ele vai dizer que esse descendente é Cristo. Quando o profeta, se seu nome é Malaquias ou não, porque a palavra Malaque significa mensageiro, então Malaquias, no último capítulo, ele vai dizer que virá um profeta como Elias, que faria com que o coração dos pais se convertesse aos filhos e o dos filhos aos pais. E esse profeta é João Batista, que vem anunciar justamente a chegada de Cristo, porque é através de Cristo que a família poderá ser novamente restaurada a uma verdadeira comunhão com Deus e viverá o gozo da luz e da glória do Senhor no meio dela. Então a base, irmãos, em poucas palavras, para que a família realize o culto doméstico, o culto ao Senhor, a adoração familiar, é a própria Trindade. É a própria Trindade. Os irmãos estão me entendendo, né? Deus nos criou para isso, para nós como família vivermos em adoração a Ele. Mas o pecado, ele trouxe destruição, ele trouxe separação, ele trouxe confusão, divisão, ele trouxe essa alienação de Deus. Mas você e eu que conhecemos a Cristo, a nossa família, ela deve ser uma família restaurada para a glória de Deus. Aí você diz, pastor, mas está difícil agora, meus filhos são adultos, eles não estão mais em casa, só tem eu e meu esposo. Comece você e seu esposo a fazer todos os dias, a adorar, a cantar o Senhor, a ler as Escrituras e a orar pelos seus filhos que não estão em casa. Pastor, eu ainda tenho um filho adulto em casa, vai ser difícil chamar ele para fazer parte do culto doméstico. Não tem problema, pode ser que ele não queira, mas comece a fazer. Pode ser que um dia Deus mova o seu coração, e ao ouvir você cantando, ouvir o seu esposo cantando, vocês adorando a Deus, vocês lendo a palavra, ele com certeza será impactado, porque na casa dele é levantado um altar ao Senhor, um altar de adoração, e o nome de Deus está sendo glorificado. Agora, quando ele apenas sabe que a sua mãe ou seu pai vai à igreja uma vez ou outra, isso não vai significar nada, se ele não ver o seu pai e a sua mãe lendo as Escrituras, orando ao Senhor e adorando ao Senhor. Eu não vou me deter muito nisso, eu quero citar um homem chamado, no qual ele é citado por Joel Bick, e eu quero fazer a mesma citação, que é um homem chamado Douglas Kelly. Ele diz o seguinte: a religião familiar, que depende não pouco do chefe da casa, que conduz a família diante de Deus em adoração diária, é uma das mais poderosas estruturas que o Deus fiel à aliança deu para a expansão da redenção ao longo das gerações, de forma que multidões incontáveis sejam trazidas à comunhão com e a adoração do Deus vivo diante da face de Jesus Cristo. Como é que nós entendemos aquele texto? Vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós, é claro, nós compreendemos que todas as crianças, se morrerem como crianças, na condição de crianças, serão salvas. Não é assim que nós entendemos? Mas existe uma interpretação que diz que das crianças é o reino, no sentido de que elas é que darão continuidade a pregação do Evangelho do Reino, para que o reino de Deus, que é divulgado através de nós que somos a sua igreja, ele continue prevalecendo, ele continue permanecendo no meio do povo.
Isso é muito sério, irmãos. Eu sei que eu que sou pai, você que é pai e mãe, você luta para dar o melhor para os seus filhos. Na minha época, eu só comia bolacha creme crack no lanche. Aí você hoje tem uma condição melhor, aí você quer dar um pouco melhor para o seu filho. Aí você quer dar um iogurte, você quer dar já um pãozinho com queijo. Na minha época, minha mãe pegava um pacotinho daquele de bolacha creme crack, eu já contei isso para os irmãos, e ela dividia. É 2 para você, é 2 para você, e acabou. Você tomava uns 5 copos d'água, né, para encher a barriga, com aquelas 2 bolachinhas, você ficava satisfeito a tarde toda. É ou não é verdade? Hoje os nossos filhos, aí você se esforça. Não, bichinho, eu vou dar só uma bolachinha creme crack com ele? Não, aí dá iogurte, aí compra chocolate, aí um menino quer comer ainda uma pipoca desse tamanho, aí quer comer. Ele não quer ver uma fruta, né? Aí é um bolo, é um iogurte, é não sei o quê, é pão com queijo, é sanduíche. Ainda acha pouco, papai, eu quero uma pizza. Aí você vai, compra uma pizza para o menino. Meu filho quer dar uma voltinha no shopping? Quer tomar um sorvetinho? Quero. Quer quantos? Não, eu quero primeiro de chocolate, depois o misto. Aí você vai. Você faz de tudo para oferecer o melhor que você pode para seu filho. Isso é errado? Não. Não é errado. Você quer dar aquilo que você não teve, você quer fazer o melhor para o seu filho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode dar tudo para ele. Você pode deixar a maior riqueza e a maior herança para o seu filho. Se você não deixar o legado do Evangelho e da Palavra de Deus, você falhou como pai, você falhou como mãe. E lá na frente, quando os nossos filhos estiverem atolados no pecado, eles vão olhar para trás e vão dizer: os meus pais não me ensinaram a palavra. Os meus pais não me falaram isso, eu não conheci isso. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos e irmãos é o nosso amor a Deus, é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus, porque isso não pode ser tirado. O diabo não pode tirar isso do coração deles. Os bens podem se acabar. Você deixa uma herança para o seu filho. Salomão diz que tudo é vaidade. Porque até o dinheiro, se você deixa, não é pecado, você procurar dar o melhor estudo, você procurar deixar uma casa própria para o seu filho, se você conseguir isso, é difícil no nosso país, não é nenhum pecado você fazer o melhor para seu filho ter uma boa profissão, ganhar um bom salário, nada disso é errado, eu não estou falando isso. Faça o melhor pelos seus filhos, como eu tenho tentado fazer o melhor, em todos os sentidos. O problema não é esse. O problema é que, se nós fizermos isso em detrimento do que é mais importante, nós vamos falhar. Porque a palavra de Deus está dizendo o quê? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração. Essas palavras estarão no teu coração e tu inculcarás a teus filhos. Ele não está dizendo, olha, não, prepara o que tem de melhor na terra. Cuida da terra, compra a terra, dá terra a teus filhos. Faz com que teus filhos fiquem ricos. Não, tu inculcarás a palavra de Deus. E aí eu quero partir para o segundo ponto, para a gente já caminhar para o final. Se o primeiro ponto é que o culto doméstico, segundo o Dr. Joel Bick, tem como base a própria Trindade, o primeiro ponto. O segundo ponto é que o culto doméstico, ele é um dever, ele não é uma opção. A palavra de Deus mostra claramente aqui no texto que ele é um dever, mas se esse texto não é tão claro, eu convido você a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 24, comigo. A gente quase não vai abrir textos, é só esse aqui de Josué e talvez um salmo ou outro. Josué 24, versículo 14 e 15. Esse texto é conhecido demais por vocês. Vocês sabem de cor. Josué, você passa Deuteronômio, você já encontra Josué. Capítulo 24. Versículo 14 e versículo 15. Irmãos, Josué, ele estava aqui praticamente com 100 anos de idade. Já era um idoso. Ele tinha obedecido. Lembram de Deuteronômio 6? Josué obedeceu o que Moisés falou. Lembram que só quem entrou na terra de pessoas que tinham saído do Egito, da geração mais velha,
foi somente Josué e Calebe, o restante tinha de 20 anos para baixo. Então Josué e Calebe, Josué foi um grande líder, um homem temente a Deus. E ele colocou em prática, irmãos, e na sua velhice, perto da sua morte, ele vai reunir os homens, os cabeças das famílias, porque a responsabilidade é sobre nós, homens. Quando você não pode, aí você instrui a sua esposa, e a sua esposa não é a sua auxiliadora? Ela não é a sua companheira? Então ela vai lhe ajudar. Se você tem que trabalhar fora 1 semana, 2 semanas, se você tem que lutar, fazer serão, peça o auxílio da sua esposa. Diga à sua esposa: olha, me ajude, faça o culto doméstico com meus filhos, com os nossos filhos. Ore com eles, eu vou estar orando lá, ore por mim, realize o trabalho. Mas você estando em casa, não é porque você é melhor ou mais importante, não. É porque Deus nos chama a responsabilidade e o pastor da sua casa é você. Você é o pastor da sua família, isso é claro à luz da palavra de Deus. Da sua família, Deus não me impedirá conta, pedirá de você. Deus me pedirá conta das ovelhas, do meu trabalho pastoral com as ovelhas. Mas cada família tem o seu pastor, e o pastor é o marido, é o pai. Os irmãos me entendem? Veja, antes de ler o verso 14 e 15, veja o versículo 1 de Josué 24. Veja o que ele está falando. E hoje nós vivemos, irmãos, uma grande dificuldade. Uma geração de homens muito, muito frágeis. Uma geração de homens que não querem assumir a responsabilidade. Porque parece que foram muito satisfeitos durante sua juventude. Eu estou falando dos homens, dos jovens de hoje, dos adolescentes de hoje. Na minha época, os pais da gente diziam o quê? Te vira. Eu quero isso, te vira. Tem dinheiro não, mas eu tenho que vá a pé, ande, corra. Hoje a gente faz o quê? Papai, eu quero isso, tome. Papai, eu quero aquilo, tome. Mamãe, eu quero isso, tome. Não há frustração, não existe o não. Não existe esforço, não existe luta. É só eu quero, eu tenho, eu quero, eu tenho. Que tipo de homem será o jovem de hoje? Ele vai assumir a responsabilidade? Vai não. Qualquer dificuldade, ele é o primeiro a correr. Isso é uma realidade, irmãos. E aqui Josué chama os homens, já é um idoso. Capítulo 24, verso 1, ele diz: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel. São os homens, são os líderes. Veja, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de quem? Não foi de Josué só não, diante de Deus. Josué estava ali com aqueles homens diante de Deus. E ele vai fazer o seu discurso porque ele sabe que sua vida não é muito longa. Ele está preocupado com o futuro do povo, ele está preocupado com a nação, com a nova geração que vai vir. E eu gostaria que você lesse o verso 14 e o verso 15 comigo, desse mesmo capítulo 24. Agora, pois, essa é a palavra de Josué: temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, aqueles que ficaram no deserto, da além do Eufrates e no Egito, e servi o Senhor. Ele está repetindo aqui e chamando o povo a renovar a sua aliança com Deus. Verso 15 ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Por quê? Eu vou botar o porquê, para ficar mais claro. Ele vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é que Josué está fazendo aqui, irmãos? Aqui existem 3 coisas que Josué vai afirmar claramente. A primeira, ele vai dizer que ou se faz adoração a um Deus pagão ou ao Deus vivo. E no caso de Josué, ele vai dizer: eu estou decidido com a minha casa a permanecer fiel a Ele. E vocês têm que escolher. Ele está dizendo: vocês vão escolher hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa continuaremos servindo a Deus. Eu e minha casa tomamos essa decisão. É interessante, irmãos,
que ele não faz da adoração ou o culto algo opcional, não. Ele está dizendo aqui que ele e sua casa vai servir ao Senhor, vai continuar adorando ao Senhor, e isso com certeza é diário. Josué sabe que já é idoso, Josué sabe que tem ainda um controle sobre a sua família, mas que ele vai morrer. E quando ele morrer, o que é que vai ser da casa dele? Você já pensou se Deus nos leva? Como é que vai ficar a nossa família? Qual é a estrutura dos nossos filhos, da nossa esposa? Se você partir, porque a gente acha que só vai morrer com 100 anos, né? Aí você está lá, segurando a peteca, como a gente diz. Mas se você bater as cachuletas, pode ser que sua casa vire o inferno, porque você não estruturou a sua casa, a sua família nas Escrituras. Então, enquanto é tempo, irmãos, nós temos que trazer a nossa família para junto de Cristo, trazer a nossa família para a palavra, porque se um dia a gente partir, se nós formos primeiro, ficará alguma coisa que a gente deixou. A preocupação de Josué era essa. Já tinha 100 anos, sabia que iria partir e queria que quando ele partisse a sua família continuasse adorando a Deus e servindo a Deus, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Porque ele sabia que no meio de Israel ainda persistia o quê? A idolatria. Não havia ainda expulsado todos os outros povos. O povo ainda tinha influência de povos de outras nações com suas culturas. Segunda coisa, no verso 15. A primeira, observe, Josué, ele não faz da adoração, do culto a Deus, algo opcional. Ele diz aqui no verso 14, temei ao Senhor e servi-o. É isso que ele está dizendo. Agora, se você não quer fazer isso, então decida hoje. Mas ele, como líder, ele está dizendo, olha, temei ao Senhor e servi o Senhor. Não é uma opção. Agora, se você não quer, então decida-se hoje, porque eu vou servir o Senhor. Minha casa também. A segunda coisa, no verso 15. Ele reforça o ato de culto a Deus nas famílias com o seu próprio exemplo. Ele dá o exemplo. Ele não está cobrando do povo e não se colocando como exemplo. Ele está dizendo, olha, eu vou servir o Senhor juntamente com a minha casa. Vocês devem servir, mas eu estarei junto com vocês. Nós vamos continuar aqui servindo o nosso Deus, fazendo a sua obra, glorificando o seu nome. Veja aí o versículo 31, no capítulo 24. Verso 31. Olha o que é que diz, irmãos, o verso 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de quem? De Josué, e todos os dias dos anciãos, aqueles que ele estava falando com eles, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Agora, passe uma paginazinha aí, vá para Juízes. Vá para Juízes capítulo 2. O culto doméstico é um dever, e nós vamos ver isso aqui justamente com Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele diz que a adoração a Deus não é opcional, é um dever, e que ele é o próprio exemplo de culto, de serviço de adoração ao Senhor. E nós vimos aqui que toda aquela geração permaneceu firme. Agora, observe o capítulo 2 de Juízes. Irmãos, veja versículo 6 comigo até o versículo 12 de Juízes 2. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Verso 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, olha a repetição, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Verso 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, no norte do Monte Gaás. Verso 10. Não morreu só Josué. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. A geração de Josué. Que geração tremenda.
de Josué, aqueles meninos de 20 anos, aquele povo que entrou na terra, povo diferente, povo que aprendeu com Deus, povo que aprendeu com Josué, com seu líder. Aquele povo vai morrer, olha. Verso 10: e outra geração após ele se levantou, que o que, irmãos? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Verso 11: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Que tristeza, irmãos! Aquela geração que ouviu as palavras de Moisés, que entrou na terra prometida, que teve a liderança de Josué, aprendeu a servir ao Senhor. Mas houve falhas. A palavra de Deus não foi inculcada na nova geração, não. Porque quando aquele povo morre, a nova geração que surge não dá continuidade, se afasta de Deus, se desvia dos caminhos do Senhor. E os irmãos acham que se nós não investirmos na vida de nossos filhos, esses nossos filhos, eles vão conhecer a Deus e vão servir a Deus? Irmãos, o mais provável é que eles sejam motivos de vergonha para nós. Que o Senhor, Ele nos ajude. E não há outro meio de nós servirmos ao Senhor com os nossos filhos e ensinarmos a palavra de Deus, se não for através do culto doméstico. Nós precisamos entender que um tempo precisa ser separado para nós nos dedicarmos ao Senhor com a nossa família, e esse tempo é o tempo mais importante do dia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu esqueci de dizer a vocês que a palavra servir envolve uma série de coisas. Quando ele diz eu e minha casa servir ao Senhor, a palavra servir também significa adorar, em muitos textos do Antigo Testamento. Então, ele está dizendo que ele e a sua casa adorará ao Senhor, e isso seria um ato constante. E aí a minha pergunta é: como, irmãos, eu e minha família, eu e minha casa, você e sua casa, podemos servir a Deus no dia a dia, através de atos especiais de culto? O que é que precisa acontecer para que eu inculque a palavra de Deus no coração de meus filhos? Instrução diária na palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. O que seria de você se você fosse para o céu e seus filhos não fossem? Pare para pensar nisso. Você se imagina você ir para a eternidade e seus filhos não estarem lá? Isso é muito sério, não é? Você já pensou de você estar com Cristo eternamente e os nossos filhos não estarem? Irmãos, isso é... Pastor Joel Bick, ele diz que o pai dele chorava dizendo que não queria ir para o céu se seus filhos não estivessem com ele lá. Por isso ele realizava 2 vezes por dia o culto doméstico. Assim como o povo de Israel adorava a Deus de manhã e de noite, ele realizava. Os puritanos realizavam 2 vezes. Os puritanos, quando o marido ele ia para o culto e a mulher estava doente, ou tinha que ficar em casa cuidando de um filho, alguma coisa, quando ele chegava em casa, ele pregava, ele anotava a mensagem todinha do pastor e ele pregava para a família e orava com a família e fazia com que a família, como se tivesse ido para o culto com ele. Aí hoje, irmãos, os nossos filhos é o dia todo no computador, é o dia todo no celular, é o dia todo no videogame. E nós não fazemos nada. Nós temos que colocar um freio nisso. Eles vão ficar com raiva, vão não vão morrer não. Não vai fazer mal não. Olha, não é o dia todo não, vai ter tanto tempo. E acabou, você está fazendo o bem para o seu filho, para a sua filha. Minha filha está ali, Rebeca, ela está ali, caladinha, só olhando. Ultimamente eu disse a ela, eu digo, é 1 hora só, viu? 1 hora por dia. É 1 hora por dia. Pega o celular, deixa aqui o celular, vamos fazer outra coisa. E ela sabe que nós começamos a fazer o culto doméstico todos os dias.
Não fizemos ontem, porque ontem eu vim para a reunião com os jovens e Daniel teve que ir à faculdade de manhã, eu tive que levar, e as irmãs foram lá para casa à noite. E eu cheguei à noite, só o bagaço. E ela veio para o culto comigo, aos jovens, então a gente cultuou junto aqui, mas isso não substitui. Já foi uma falha. Já vinha todos os dias, aí hoje quando chegar em casa a gente vai ter que fazer, se reunir, orar, cantar ao Senhor. Veja, não é uma coisa pesada, eu não estou querendo colocar sobre os ombros de vocês nenhum fardo. Eu só estou dizendo a vocês que não há outro caminho para a gente cuidar da nossa família. Nós temos outras coisas que nós devemos fazer, cuidar de nossos filhos, orientar sobre como andar na rua, ter cuidado ao atravessar na rua, olhar para ver se tem alguém lhe seguindo, ensinar as moças, observe se tem algum rapaz lhe seguindo. Então essas coisas nós precisamos ensinar também. Nós temos que cuidar de tudo isso, dar as orientações, se puder levar à escola, pegar na escola, então proteger, cuidar, guardar nossos filhos o máximo possível, mas não esqueçam que eles vão crescer, que eles vão sair de casa, e eles precisam aprender o temor do Senhor, e eles vão aprender conosco. Então, como pastor, Josué está dizendo, ele e sua casa vai servir ao Senhor. Como nós podemos servir ao Senhor? Primeiro, instrua diariamente seu filho na palavra de Deus. Eu sei que minhas filhas provavelmente não vão ler a Bíblia todos os dias, se eu deixar por conta delas. Mas se eu me reunir com elas, e todos os dias eu ler a Bíblia junto com elas, e ensinar um pouquinho, não, mas o senhor é pastor, o senhor pode ler e ensinar, o senhor estuda, tem mais. Não é ensinar nada demais, é você ler o texto e deixar que o Espírito Santo fale através do texto. E você procurar ali e dizer, olha, esse texto está falando sobre isso, esse texto está falando sobre perdão, esse texto está falando sobre amor, esse texto está falando que nós devemos crer em Cristo para sermos salvos. A Bíblia vai falar, o Espírito Santo vai operar através de sua palavra no coração da sua família. Temos que instruir na palavra. Segunda coisa, lembra de Deuteronômio? Tu inculcarás nos teus filhos a palavra. Segunda coisa, irmãos, são as orações. Nós temos que nos reunir como família para orar uns pelos outros. De repente é um problema que seu filho está passando, sua filha está passando, sua esposa, e quando a família se reúne para orar uns pelos outros, isso é tremendo, irmãos. Orar 1 hora, 2 horas, não. O culto doméstico, ele precisa ter apenas 15 a 20 minutos, todos os dias, será uma bênção, irmãos. 15 a 20 minutos, você precisa separar. Agora vai ser fácil? Não, porque o inferno vai se levantar contra você e contra a sua família, para que não aconteça oração, palavra e louvor na sua casa. Lembre-se que Jesus Cristo, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ensine a palavra. Ore com seus filhos. O Salmo 128 diz, a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Por quê? Porque bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Salmo 128. E cante um cântico. Compre cantor cristão, compre harpa cristã. A gente aqui não é bairrista, não. Nós usamos o cantor porque é uma tradição nossa. Mas se você sabe cantar os hinos da harpa também, só porque a Assembleia de Deus usa a harpa, a gente não vai usar. Se está adorando ao Senhor, pega a harpa também, pega o cantor cristão, pega o inário da igreja presbiteriana, da congregacional, adora ao Senhor com a sua família. É interessante, irmãos, que o Salmo 118, verso 5 diz, nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Louvado seja Deus, que da nossa casa haja louvor. Já pensou? É uma casa do crente, aí o vizinho está lá, só escuta o marido esculhambando com a esposa esculhambando com o marido gritando, chamando palavrão com os filhos. Aí depois sai todo mundo, com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja. Mas o vizinho está ouvindo que aquela casa é um inferno. Mas já pensou, se todos os dias o vizinho escuta aquela família, pelo menos uma vez no dia, cantando uma música ao Senhor,
ele vai dizer, essa família é diferente. Há louvores naquele lugar ao Deus. Esse povo ora, esse povo canta, esse povo é crente, esse povo adora um Deus vivo. Na tenda dos justos, irmãos, há louvor. O Salmo 118, verso 5. Salmo 66, 1 e 2 diz: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Então, o que deve ter num culto doméstico? Palavra, oração e louvor. Difícil vai ser fazer o culto doméstico quando o camarada briga com a esposa. Eita, é difícil demais. Meu Deus do céu. Quando a esposa lá de cara feia, o marido de cara feia. E agora, hein? Para fazer o culto doméstico, hein? Mas é justamente isso. É um momento para pedir perdão. É um momento para confessar pecado. É um momento para buscar a Deus. O que é que a Bíblia diz? Que a gente não deve entregar a nossa oferta se antes a gente não se reconciliar com o nosso irmão. É bom porque você faz as pazes logo, não passa 2 dias, 3 dias de cara feia um com o outro, deixando que o pecado seja alimentado. E quem perde é você, quem perde é ela. Como já dizia nosso irmão Gilvaldo, né? Quem perde é a gente, né? Porque a gente perde de dar um beijo na esposa, perde de ter um carinho. Eu não estou falando de sexo, mas quem perde é a gente mesmo. Fica longe, dorme de cara feia, já dorme com raiva. Qualquer coisinha fica com mais raiva ainda. É ou não é verdade? Então, nós precisamos, irmãos, alimentar a nossa família com as Escrituras. É difícil também quando você discute com um filho, dá um carão num filho, mas é momento também para dizer, olha, eu errei, me perdoe. É interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós não devemos levar os nossos filhos à ira, mas admoestá-los no temor do Senhor. E admoestar significa ensinar, irmãos. Então, vamos encerrar. Para o último ponto. Primeiro, nós vimos o fundamento do culto doméstico. Segundo, nós vimos que é um dever. Terceiro, como é que eu faço o culto doméstico na prática? Quero lembrar a vocês que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. 2 minutos eu vou falar a vocês agora como fazer o culto doméstico, pondo em prática o culto doméstico. Primeiro, nós devemos saber o que, onde e quando. O que nós devemos fazer no culto doméstico? Ter as Escrituras como centro. A palavra de Deus. Onde? Na sala da sua casa. No lugar onde haja espaço para todo mundo sentar. Desligue a televisão. Desligue os celulares. Não atenda a porta. É um tempo de vocês. Vocês têm que se desligar e tudo e se voltarem para a adoração do Senhor. Ah, mas eu tenho que terminar o trabalho. Sim, mais 20 minutos, 15 minutos, você não vai ser reprovada por causa disso, não. Então, vamos parar agora e a gente vai se reunir. Ah, não, mas tem aquele capítulo, aquele negócio, aquela novela. Deixa para lá o que eu ia falar. Joga isso no lixo, né? Toca fogo nessa televisão, né? Igual a música, toca fogo nesse celular. Desliga tudo. O momento do culto doméstico deve ser o momento mais importante do nosso dia. Pastor, chega em casa só o bagaço. Chego 8, 9 da noite. Não tem problema não. Quando você chegar de noite, 9 da noite, cansado, Deus vai renovar suas forças. Só são 15 a 20 minutos. Sente com seus filhos. Abra a Bíblia. Agora não vá abrir assim não, olha. Pega um livro. Pega um evangelho. Pega os salmos e leia sequencialmente. O capítulo é grande, leia alguns versículos, leia uma perícope. O que é uma perícope? É um texto, e geralmente as Bíblias vêm divididas em perícopes. Você pega um capítulo, aí o capítulo às vezes ele é dividido em 3, 4 perícopes. Não é verdade? Pega uma parte daquela, leia, pergunte quais são os pedidos de oração, cante um louvor, e aí depois você toma seu banho, você janta, você assiste alguma coisa. Porque sabe o que acontece? A gente chega cansado em casa, trabalha o dia todo, mas ainda tem condição de assistir televisão, ainda tem condição de sentar na frente de uma TV, de pegar o celular, passar 10 minutos ali ou 15 minutos. Por que nós não teremos tempo de passar 20 minutos na presença do Senhor?
Com certeza, irmãos, nós temos tempo. E essa desculpa nós não podemos usar. Procure ter Bíblias para todo mundo. Se você tem crianças pequenas, é claro, vai ficar difícil, elas não precisam ler a Bíblia, mas elas podem decorar algum texto. Um casal estava me informando ontem, lá com a irmã Paula e o irmão Henrique, que estavam lá em casa, que eles criaram um método, a filhinha deles não queriam participar do culto doméstico, e eles pegaram as bonequinhas da menina e botaram ali na sala, olha, para fazer o culto doméstico, aí a menina quis ir. Veja, estratégia. Vocês estão entendendo? Então, com as crianças pequenas, mas nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor. E quando? Quando eu devo fazer o culto doméstico? Irmãos, todos os dias. Todos os dias. Nós não podemos vacilar. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todos os dias. Todos os dias nós comemos. Todos os dias nós comemos no mínimo 3 vezes. Por que nós não nos alimentamos com a palavra e a nossa família não é alimentada espiritualmente? Aí vocês acham que nós e nossa família conseguirá suportar as pressões do mundo se alimentando uma vez no domingo? Diante das pressões que existem? Eu encerro com as aplicações. Primeiro, você realiza o culto doméstico. Não vou pedir para você levantar a mão não, porque isso não é comum mais nos dias de hoje. O que é que lhe impede de realizar o culto doméstico em sua casa? Pense nisso hoje à noite. O que é que lhe impede? Coloque isso no papel, ore a Deus. Segundo, quais as mudanças? Eu estou dizendo você, mas eu estou me incluindo também. Mas eu estou dizendo você porque eu já estou colocando em prática. Quais as mudanças que você precisa tomar para, a partir de hoje ou de amanhã, você começar a realizar o culto doméstico na sua casa? Você é capaz de deixar de assistir o jogo do esporte para fazer o culto doméstico? Ou do tricolor? Ou do náutico, né? Veja que coisa séria. Aquele filme da Netflix, aquela série que você está seguindo lá, né? The Good Doctor, é isso mesmo, é? Sei lá, é uma série legal, muito boa, por sinal. Você é capaz de deixar as coisas que você gosta para separar para o Senhor? Porque se a gente não é capaz de deixar essas mínimas coisas, irmãos, para sentar e adorar a Deus, a gente não pode dizer que ama o Senhor, não. De jeito nenhum. Precisamos de mudanças. Não é pecado assistir o jogo do esporte, mas não é pecado mesmo, tá? Estou brincando com vocês. Nem do Santa Cruz, nem do 13 de Campina Grande. Eu não assisto. Eu digo isso, eu não assisto. Eu não passo um tempo todo assistindo. Eu sou muito impaciente. Eu não consigo. Daniel disse que eu não consigo assistir nada até o fim. Eu não tenho paciência. Mas eu perco muito tempo. Eu já perdi muito tempo no celular, tendo que responder tantas coisas, tantos grupos que eu faço parte, liderança da UMB, não sei o que, de pastores, e às vezes você gasta muito tempo com aquilo, você tem que deixar aquilo de lado. Mas o que é que nós precisamos mudar para realizar o culto doméstico? Terceiro, você quer que seus filhos estejam na eternidade com você? Eu sei que você não pode garantir isso, só quem pode garantir isso é Deus. Mas Deus nos dá a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a sua palavra, porque eles fazem parte da aliança. E se nós fizermos isso, irmãos, será muito mais fácil para nossos filhos conhecerem o Senhor. E em último lugar, você, meu irmão, homem da casa, se você é crente, você tem a responsabilidade diante de Deus de conduzir a sua família no serviço ao Senhor. Pastor, eu nunca fiz isso, nunca fiz. Sempre é tempo de começar. Comece a fazer. E você vai ver que nós vamos ter uma família forte, nós vamos ter uma igreja forte, nós vamos ter uma nação diferente. Nossos filhos farão a diferença. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu não quero colocar nenhum peso sobre você, mas quem começar aqui a realizar, depois daqui a alguns meses, tragam testemunhos e contem o que Deus tem operado na vida de vocês. São 20 minutos apenas. Pode ser 15, pode ser 10, mas não deixe de se reunir na presença do Senhor com os seus filhos. Vai ser difícil no começo, vai haver timidez, muitos não vão querer falar, muitos não vão gostar, mas persevere e o Senhor vai
fazer a obra. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Glória a Deus.